Nós vamos conversar sobre esse tema aqui, resilientes, né? A resiliência está aí já há algumas semanas e eu pedi para fazer uma arte, obrigado Josué, resilientes. E eu pedi para transformar o T nessa cruz, não à toa. E ao olhar essa imagem, me veio tanta inspiração, queridos, porque nós somos em Cristo resilientes. Você é uma pessoa resiliente. Pode ser menos, pode ser mais, alguns precisam melhorar, mas a resiliência é uma qualidade, ela é boa. E quando nós olhamos para essa imagem aqui, eu olhei, poxa Senhor, que bom, porque todos nós em Cristo passamos também pela cruz. Ele passou no nosso lugar, você crê nisso? Ele passou no seu lugar e no meu. Nós éramos para estar lá, mas Ele foi no nosso lugar. Mas ao passarmos, entendermos a obra da cruz, nós agimos, nós respondemos, nós vivemos de uma maneira diferente aqui. Diferente de como você vivia antes, de como você encarava os seus desafios, as suas dificuldades, as suas situações, você encarava a diferença. E repare que após a cruz vem o Espírito Santo. Com a ajuda dele, é que nós vencemos todos os dias. Ele é o nosso ajudador, como diz lá em Romanos, no capítulo 8. Ele foi entregue por Cristo para nós, para nos auxiliar nessa jornada de resiliência também. Muito bom. Então, a cruz, ela nos aponta uma nova realidade de vida. Nós somos novas criaturas. Você é nova criatura? Então você está lá registrado em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Depois você vai lá e lê. Todas as coisas antigas, velhas, mofadas, passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é verdade? Você gosta de novo? Pega aquela camisa nova, cheirinho de novo, entra num carro novo, não é bom? Não é bom? É bom, claro que é bom. Deita num colchão novo. Não vou falar mais nada disso não. Mas o novo, ele traz coisas novas, ele traz, sabe, uma nova perspectiva, ele te traz um futuro, algo, ele te traz esperança. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala justamente isso. Lá é o versículo, a carta magna da nova criatura. E o Espírito Santo está aí para te ajudar a dar a direção necessária. Sem ele, não dá. Não dá. Não seja um cristão que pense em viver sem o auxílio e a direção do Espírito. Não dá. Não adianta você orar sozinho, não adianta você ler a palavra, você decorar versículos, não adianta você estar aqui na igreja louvando e adorando a Ele, não adianta, isso é pouco. Nós temos que ter aquela percepção de que somos dependentes de alguém, da direção de alguém, para lograrmos êxito e vivermos e principalmente agradá-lo em tudo que precisamos agradá-lo. Como eu já falei antes, queridos, nós não estamos aqui por nós mesmos. Você veio com as suas próprias pernas a esta igreja local por motivo de alguém. Se você chegou aqui talvez pelas suas próprias necessidades, eu não quero te decepcionar, mas você está aqui principalmente para aquilo que Ele precisa realizar na sua vida. Não sei se você o conhece, como nós conhecemos, ou ainda vem a conhecer mais. Mas Deus, Ele tem propósito para realizar na sua vida. Então, nós estamos aqui por aquilo que Ele tem em nós. Então, a palavra resiliência, eu sempre gosto de dar um sentido, um significado, e ela, na origem, né? E ela é oriunda do latim resiliens, que significa voltar ao estado original, ao estado normal. E você vai entender isso. Por isso, começou a ser mais difundida até pela física. E hoje até a psicologia, muitas áreas usam, né, esse conceito, em que resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem submetidos a uma situação crítica, de força, por exemplo, né, que altera a sua, por exemplo, morfologia. Vamos traduzir isso aqui. Por exemplo, se você pega uma bexiga, pega uma bola de aniversário e enche parcialmente, e amarra ela tudo direitinho, e você aperta a bola. Você já fez isso? Aperta a bola assim, ela perde a forma original dela, não perde? Mas quando você solta as suas mãos, a forma dela volta. Não volta? Pastor, eu aperto a minha bexiga
E quando eu soltar, pastor, eu tenho que te falar que ela vai voltar. Não tem jeito, o método não é esse, é outro. Mas a resiliência é a capacidade de nós nos adaptarmos, de situações nos surpreenderem, né? Que nós não estávamos esperando, e nós sabermos aos poucos melhorarem em questão de sabermos lidar melhor, respondermos melhor, reagirmos de forma mais própria e não perdermos a nossa forma original, não perdermos a nossa forma de ser, entende? Quem está comigo nisso aí? Que eu estou nessa, Às vezes a carne ela grita, não grita? Às vezes a carne ela quer tomar a frente, mas não pode, né? Às vezes quem está no carona quer pegar no volante e dirigir, sai daí, vai para cá, vai para trás, não vai nem para carona, vai para trás. Ser carona é um desafio, não é? Para quem está acostumado a dirigir, a estar no comando de uma situação. Mas ser resiliente é a capacidade de nós nos moldarmos. E nós somos convidados todos os dias a entrar neste molde aqui da palavra do Senhor. Esse é o molde. Perceba, nós às vezes sem percebermos, né, sem entendermos mesmo, vamos vivendo na nossa rotina evangélica e vamos querendo que a palavra ela se acomode à nossa vida, às nossas necessidades, à nossa forma de ser. E sem percebermos, queridos, fazemos com que Deus seja aquele Deus que sempre está nos servindo e nos esquecemos que, primeiro, nós é que temos que servir a Ele. Você está entendendo isso? Então, é a capacidade, né, a resiliência é uma capacidade de adaptação às situações que surgirem, de maneira que as crises e desafios da vida tenham um impacto mais positivo, produtivo e contribua para o nosso crescimento. Não se ilude, Jesus nunca falou que a vida aqui seria fácil. No início, talvez você tenha pensado nisso. Falou, agora todos os meus problemas estão resolvidos. Estão. Mas tem um processo que você vai ser incluído aí, eu e você. Então, dessa maneira, o conceito de resiliência é determinado pela habilidade que algumas pessoas têm de se manterem ou voltarem rápido, diga rápido, às vezes demora, ao seu estado original de equilíbrio, de passarem por situações, né, desafiadoras, bem como a capacidade de se adaptar às diversas dificuldades, utilizando esses acontecimentos como aprendizados e oportunidades para nós sermos cada vez melhores. Querido, Deus está te melhorando, Deus está te polindo, hein? Você é filhinho do papai, mas Ele está lá, olha, te lixando, vem uma lixinha para cá, vem uma lixinha para lá. Pastor, você nem sabe nada, eu mudei de baia, e eu agora estou trabalhando do lado de uma pessoa que eu não queria. Eu vim ali com uma oportunidade de crescimento. Eu também já tive situações no trabalho que eu não queria estar onde eu estava, onde eu fui realocado. Quando há uma reacomodação, uma realocação, isso mexe com a gente, não é? Ainda mais quando chega sem aviso. É ou não é? Ninguém avisa, olha, daqui a uma semana, daqui a um mês, chega de repente aquele e-mail, olha, mudou. Vamos ser sinceros? Nós não gostamos muito de mudança, não é verdade? Nós gostamos de estar no nosso conforto, onde nós já nos acomodamos e nos ajeitamos ali. Aí quando chega uma situação e fala, olha, agora mudou tudo. Looping. 360. Dá aquele giro. Aí você, mas estava tudo tão bom, tudo tão confortável, tudo no jeito, cada coisinha no seu lugar, eu estava tão bem aqui, até a cadeira do escritório já está acomodada aqui, a almofada no meu bumbum, no formato do meu bumbum, agora vou mudar de cadeira, aquela cadeira, dura. Saí da janela e fui lá para o meio do andar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Estava lá, com vista, maravilha, panorâmica. Aí, Rodrigo, agora mudou. Tem que mudar, a reestruturação aqui tem que mudar. Você vai lá para a sala do meio. Rapaz, não tinha nada, nem ninguém. Coisa chata, né? Nós não gostamos, às vezes, de mudanças, mas mudanças são necessárias para provocar uma reação, um crescimento seu. E com a aprovação de Deus. Então, ser resiliente
é algo que é forte, algo que é necessário, algo que cada vez vai ser mais necessário à medida que nós avançamos com a igreja nessa terra, porque do lado de fora, o que não falta são situações e pressões para tirar você do equilíbrio, mas nós temos que nos lembrar de quem nós somos em Cristo Jesus. E repare, a sua reação às adversidades, às situações que acontecem de fora, vão fazer toda a diferença para aqueles que não conhecem a Jesus. Nós somos vigiados o tempo inteiro, principalmente pastor. Sabe que pastor... Gente, o mundo evangélico, se eu posso comparar com alguma coisa, o mundo evangélico é um ovo. E o pastor, a vida de pastor é uma azeitona, cara, porque é brincadeira. Posso estar no ônibus, não sei se o irmão do ônibus está aí, eu esqueci o nome dele, mas tá aí, eu estou entrando no ônibus, aí de repente encontro ele, oi pastor, eu falei, meu Deus. Eu vou te explicar, sabe o que acontece? Todos vocês, a igreja, o pessoal da internet, conhecem quem são os pastores da academia. Mas nós, pastores, nem sempre conhecemos as milhares de pessoas. Mas as pessoas acham que a gente conhece. Então, é mais ou menos assim. Aí depois eu falei, caramba, deve ser da Academia da Fé. Depois fui lá, cumprimentei, e tal, aquela coisa toda. Mas nós não temos. Posso estar em qualquer lugar, num comércio, na rua, nós somos ali, nós somos vigiados, nós somos, então, a sua resposta, a sua reação, a forma como você se comporta, está aí iluminando, tem que iluminar, hein? Está iluminando? Está iluminando? Iluminando o tempo todo. Então, resiliência, ela tem a ver, lanço aqui o primeiro, vão ser 3 pontos. O primeiro aqui tem a ver com superação. Tem sim. A pessoa que supera os desafios, os problemas com mais tranquilidade e destreza. Jesus, me ajuda. Eu também estou nisso aí. Falta problema para você? Você quer mais um pouquinho? Como tem problema para resolver, não é verdade? Como temos equações para fecharmos até o final dos nossos dias. Algumas iniciam, às vezes não conseguem, são difíceis, mas Deus está aqui para nos ajudar a nós superarmos cada uma delas. Eu não sei se você vai lembrar, mas lá nos anos 2000, acho que 2005, 2006, uma produção norte-americana lançou um filme, que eu era bem mais novo, Graças a Deus eu ainda sou novo. Desafiando os Gigantes. Você lembra desse filme? Muitas pessoas lembram, Vou até colocar aqui para você na tela. Ali está a capa, e especificamente aquela cena, eu cortei aquela cena ali, tirei uma imagem para poder vir à tua memória. O que acontece? Era um time de futebol americano que estava sendo treinado, mas eles tinham um baita desafio de vencer um campeonato. Só que tem um detalhe, o time não acreditava em si mesmo. E especificamente o técnico começou a trabalhar na vida do capitão do time. Repare, tem algo precioso por trás disso. O capitão é aquela pessoa do time que traz o equilíbrio, que traz a força, que dá o movimento, que dá o ritmo. Todo o time está ali de olho no capitão. Talvez você seja a pessoa que toda a tua família está de olho em você. Você é a pessoa que está à frente da sua casa. Você é a única pessoa evangélica de toda a sua família que vai além do seu lar. Está todo mundo olhando para você. E como você responde, corresponde, como você reage, como você dá o ritmo, isso vai fazer diferença também. Então, essa cena especificamente, o técnico pega aquele capitão, porque ele sabia que fazendo ele ter força, ele acreditar, ele confiar na possibilidade de vitória, todo o time seria impactado, todo o time seria influenciado. E ele pega nada mais, nada menos que um outro jogador, que um outro colega dele, e coloca ele nas costas. E faz ele começar a carregar aquele rapaz de bruços no chão e passar por todo o campo. E chegava a hora que doía. Eu não aguento mais, eu não dou mais, não vou conseguir. Aquelas palavras que só são de derrota, são palavras que colocam para baixo. E ele você vai conseguir, acredita e tal, querendo extrair dele uma força interior que nem ele conhecia.
E detalhe, ele estava com as vendas nos olhos. Eu ia trazer um tapa-olho aqui, mas eu não desisti. Porque quando nós colocamos um tapa-olhos aqui nos nossos olhos naturais, nós somos obrigados, forçados, a enxergarmos com outros olhos. Com os olhos que para Deus verdadeiramente importam, que são os olhos do Espírito. Nós somos regenerados em Cristo para vivermos como Ele viveu. E Ele estava enxergando toda a missão do Pai com os olhos do próprio Pai. Porque se Ele olhasse com os olhos naturais, Ele desistiria. Ele não completaria a sua carreira. Porque os olhos naturais, eles percebem, eles ativam a sensação humana. E a carne, ela dói, ela tem medo, ela não gosta de incômodo, não é? Às vezes nós temos que fazer isso para enxergarmos que podemos ir muito além daquilo que nós possamos imaginar em Cristo Jesus. E essa situação desse filme, ele estava justamente retratando isso. E o técnico, você vai conseguir e tal. E quando ele chega no final, quando o técnico para, ele olha para trás e ele vê que já tinha andado o campo inteiro com aquele colega nas costas. Foi gerado nele confiança, porque ele disse antes que não conseguiria e ele conseguiu. Foi gerado nele firmeza, força, e dali por diante aquela equipe foi diferente no campeonato e foi diferente em tudo. Você está entendendo isso? Então, superação faz parte da nossa vida aqui. Lá em 1 Samuel, por exemplo, no capítulo 17, versículo 45. Aliás, vamos lá em 1 Samuel, rapidinho. Abre a sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia de papel. Ei, pastor Hélio, estou aqui, hein? Fazendo propaganda, fazendo reforço, e graças a Deus pela vida do pastor Hélio, sabia? Eu não sei você, mas eu tenho uma memória muito visual. Então, ao marcar a Bíblia, eu sei, às vezes eu lembro de um verso, não lembro exatamente em qual capítulo está, mas sei que está no livro tal, ali no canto direito superior. É assim que funciona. 1 Samuel, no capítulo 17, estamos diante de um dos embates mais fantásticos registrados na Bíblia. A partir do versículo 41, você sabe, eu vou resumir aqui muito rápido, né? O exército de Israel estava acampado já há muito tempo diante de outro exército chamado dos filisteus, um exército inclusive bem mais forte. E o filisteu, no versículo 41, você está comigo aí? O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, versículo 42, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Se pudesse, eu botava uma vírgula aqui, e era baixinho. Olhou para ele e falou, esse menino saiu da onde? Parece que está com um talquinho no bumbum, todo perfumado. Não é o tipo de homem de guerra. Versículo 43, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Versículo 45, eu estou lendo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, está aqui na tela para você, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não olhou para a sua força, não olhou para ele próprio, nem armadura ele tinha colocado. Tentou usar, mas não deu certo. E o restante da história depois você lê em casa. Ele venceu o filisteu, simplesmente com um estilingue, né? Foi lá com uma funda e pá, na primeira pedra pegou de jeito o homem. Gigantes se apresentam diante de nós.
A nossa vida é repleta deles. Está tudo calmo, tudo tranquilo, você passeando, de repente vira a esquina, pum, já se dá com um bicho ruim, com um gigante, que ninguém esperava. Coisas que impactam mesmo, mexem, deixam a gente praticamente sem chão. Mas você não pode olhar para você. Você tem que olhar para o Senhor dos Exércitos. Porque é no nome dele que esse gigante vai ficar pequenininho, parecendo aqueles bonequinhos que as minhas filhas até gostam de brincar, sabe? Polipop de pequenininho. Isso aqui é um bonequinho? Bonequinho que vendendo de ovo, vendendo de não sei o quê. Na força do Senhor é que nós devemos seguir. É no nome dele. E aí você chega para o gigante e fala assim: olha, em nome de Jesus, o meu Senhor, eu vou contra ti. Vem uma força, vem algo que você nem esperava, uma reação, é superação mesmo. Em Deus, queridos, somos capazes sim, diga sim, sim, de vencermos gigantes. Você foi criado para lidar com gigantes. Você já está capacitado para lidar com gigantes. Ninguém gosta de gigante, gosta? Não, nem eu. Você acha que eu ia brigar com aquele colega que era mais alto do que eu? Não era. Nunca fui de briga, né? Fui sempre da diplomacia. Chegava com conversa, mas às vezes não dava, né? Não dava para apanhar. Tinha que, né? Mas, meu Deus do céu, o camarada é maior. Se você for calcular as dificuldades, calcular o tamanho do gigante, espera aí, o ombro dele é esse, já era, já perdeu. Você tem que calcular e mostrar para ele: olha, a força do teu Deus, que ele é grande, ele é grandioso, ele é maravilhoso, então você sim, você é capaz de vencer os gigantes. Não sei qual gigante está enfrentando aí. Eu tenho me deparado com alguns nesses últimos anos. Gigantes que mexem com a sua estrutura, gigantes que mexem com as suas emoções de forma tão profunda, gigantes que mexem com a sua família toda, gigantes que fazem você às vezes parar e falar: meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei também de onde virá o meu socorro. Vem dele, vem do Senhor. Então nós somos capazes sim de lidar com esses gigantes. Resiliência é importante. Às vezes nós podemos até levar um tapa aqui, um tapa lá, mas não somos derrotados. Resiliência tem a ver com recuperação. Certamente. Pessoa, né, que tem justamente a capacidade de se recuperar após um revés. Queridos, olha só, nós não somos melhores do que ninguém, não é verdade? Nós fomos gerados por dentro uma nova pessoa, mas do lado de fora nós lidamos com as mesmas situações que toda a humanidade lidar. Só que aquilo que está instalado em nós nos faz reagirmos e lidarmos de forma diferente. Então, o resiliente é uma pessoa que também tem a capacidade de se recuperar após um revés, ou de vencer situações realmente de absoluta crise e de adversidade. Recuperação. Diga comigo: superação. Recuperação. Levou aquela pancada, mas espera aí, vou me recompor. E você se recompõe e vai para cima. Não somos, olha, a igreja do Senhor não foi feita, não foi idealizada por Deus para ficar acuada. Ai, calma, vai devagar, bate devagar. Não, você não foi feito para apanhar. Calma, pastor, quer dizer que eu sou feito para... Não foi para bater também não. Nós somos feitos aqui, sim, para vencermos as dificuldades, e as nossas reações vão iluminar, como eu disse antes, vão iluminar os olhos e os corações das outras pessoas, e elas vão ver: como pode, que poder de reação é esse? Olha o que aconteceu na vida dela, na vida dele, como ele consegue lidar com isso de uma forma tão mais leve, mais tranquila, serena,
Como ele está conseguindo dormir? Porque Deus te dá uma capacidade interior fenomenal de recuperação. O vento vem e lhe bate. Mas como dizem por aí, né, que nem bambu, enverga, mas não quebra. Vai lá, quase, mas volta. Estou aqui, ei, estrelinha, mas estou aqui. Capacidade de recuperação. Nós lidamos com as situações da vida, mas temos que lidar da forma própria, queridos. É da forma de Deus, da forma da palavra. Por isso que é importante nós sempre estarmos debaixo dela, sabe? Não acima dela, mas debaixo dela. Aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia orienta, e a palavra de Deus é de detalhes. A forma, ela não apresenta apenas o porquê, mas sim o como nós podemos e devemos nos comportar e agir. Isso faz toda a diferença. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, para exemplificar para você, no versículos 8 e 9, diz lá: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos ficamos. Uau, o que está acontecendo? Porém não desanimados. O povo de Deus é um povo animado, não é? Ô povo bom para isso que vai dar para problema. Nunca vê, né? Aquela coisa, né? Brasileiro, a gente tem o costume de dizer que o brasileiro não desiste nunca. O povo cristão e o brasileiro menos ainda. Mas, meu Deus do céu, camarada, enquanto Deus não falar que acabou, não acabou, não. Mas você já perdeu, mas não perdeu. Estamos em épocas aí de Olimpíadas, de jogos, né? Aquela coisa toda, aquele negócio. Levou um golpe, meu irmão. Levanta, não se abate, não. Fica firme. Enquanto não apitar a corneta, o último segundo não acabou. Você tem chance. E temos visto aí exemplos, né, de pessoas virarem no último segundo mesmo, nos últimos segundos. Então, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, até mesmo perseguidos, porém não desamparados, e abatidos, porém não destruídos. Repare que esse verso ele não termina, né, justamente nos adjetivos, olha, desamparados, abatidos. Não, sempre tem uma vírgula, porque nós não somos destruídos. Pelo contrário, nós somos feitura dele, e assim nós vamos crescendo, sendo edificados. As situações que acontecem vão só construindo, assentando tijolos em nós, que só poderiam ser assentados através de tribulações, de provações mesmo. É ou não é? Claro. Quem é que vai querer ser formatado de graça? Você vai entrar no forno de graça? Pastor, vai estar 220 graus aquele forno lá, eu vou me colocar na esteira para entrar nele, dar uma assadinha. Você entraria de espontânea vontade no forno 220 graus? Não. Mas você sabia que um vaso de barro ele é seco num forno de alta temperatura como esse? E nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor, moldados por Ele, e precisamos passar por esse processo. Quando você enfrenta 220 graus, aí 110, 120, 80, fica molezinha, não é? Então, nós somos desamparados, abatidos, mas não destruídos, não. Nós somos igreja do Senhor, e o cabeça da igreja é o próprio Jesus. Então, queridos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Tiago também fala no capítulo 1, versículos 2 a 4, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Você pode dar uma glória a Deus aí? Você me disse, se não tivesse um aparelho aqui de decibéis, seria mais ou menos, hein? Toda alegria, o passardes por provações. Ninguém falou nada. Mas aqui está escrito por várias provações. Meus irmãos, essa palavra é para nós, não é para o mundo não. Tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Passou por uma, já tem outra ali na frente. Mas aquela que você viveu hoje foi aprovada e venceu. O teste passado hoje está te capacitando para você lidar com a outra ainda maior.
Querido, e vou te falar, você vai crescendo por dentro, vai sendo forjado de fé em fé. É isso, essa é a labuta da nossa vida aqui, pela fé. Nós cremos porque cremos, porque cremos, porque cremos, que cremos que vamos vencer. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, hein? Eu não vou pedir para você falar para o irmão do lado, nem você da internet também. Mas era para chegar assim, é para ser completo. Está doendo, chega, calma. Não, tem que ser completo. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uau! Quando eu olho para mim, eu encontro um monte de deficiências, mas eu sei que eu estou sendo aperfeiçoado também. Eu estou sendo trabalhado, porque nós, quando chegarmos na glória, Ele quer nos encontrar o mais prontos possível. Frutos, você só pode dar frutos com alta produção. Você sabe, está lá em João, no capítulo 15, nós glorificamos a Deus quando damos muitos frutos. E uma árvore, para dar muito fruto, para ter alta produtividade, alta produção, ela tem que ser, tratada. E o tratamento não necessariamente apenas com adubo, não somente com cal, não somente com regar água todos os dias, né? Não. Às vezes tem que chegar lá e dar um corte nela, podar, dar umas talhas no caule. Se coloca no lugar da árvore aí, um facão. Ninguém quer, né? Dói, gera seiva, mas depois de uns meses, ela está pronta, está fortalecida para gerar ainda mais frutos. Então, esse termo, ter resiliência, ele se aplica perfeitamente a nós, cristãos, pois Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo sim, eu venci o mundo. Jesus teve muitas aflições, mas Ele venceu cada uma delas. Então, o que entendemos ao ler essa expressão, tem de bom ânimo? Acredito que seria como se Ele estivesse nos dizendo assim, olha, tenham resiliência. Vocês conseguirão sair dessa situação melhores do que antes. Basta que tenham fé em mim, pois eu venci o mundo. Então, é certo que temos um Deus que nos conhece e não permite que passemos por dificuldades ou tentações que possamos não suportar. Deus não vai fazer isso contigo. Às vezes parece muito doido, muito louco, fala, mas Senhor, por que isso? Por que eu estou passando por essa situação? Mas Ele já enxergou em você capacidade de você vencer. Senão Ele não permitiria. É como fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, na Nova Almeida atualizada. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Mesmo que eu não esteja enxergando o livramento, ele já está lá. Já existe, já é real. É pela fé que eu tenho que crer e trazer à existência isso, porque eu tenho que confiar no meu Deus. Ele não vai me colocar numa furada. Deus não coloca ninguém em furada. Você pode entrar numa furada, mas Deus não te coloca, não. Para que vocês possam suportar. Então, todo ser humano que crê em Deus é um ser resiliente. Se não é, vai passar a ser. Quantos de nós passamos, por alguma dificuldade, luta, provação, para lá, para cá, e saímos com mais fé do que entramos? Diz aí. Você já passou por isso? Eu já passei. No início é difícil, mas a fé vai moldando, vai fazendo com que a gente cresça. E quando você olha lá na frente, uau, eu estou diferente. Estou crendo até que essa parede é branca. Lembra disso? Olha os mais antigos aí, ó. A parede é branca. É assim. Então, resiliência tem a ver também com resistência,
com firmeza, com força, que é gerado dentro de nós. Uma vez eu estava ministrando por um grupo, mais de liderança, pessoas que trabalham tal, na igreja, se envolvem no ministério, e eu lembrei de algo que eu tinha lido, ouvido, a respeito de muitas situações aqui. Não coloquei imagem? Não coloquei. A respeito das caravelas. Volta ali para mim, Tiago. Lembra das caravelas? Vamos voltar rapidamente para 500, 600 anos aí, para trás. Séculos 18, 17. Na navegação antiga, as potências europeias, começou pela Inglaterra, por uma necessidade natural, A Inglaterra é um país que é uma grande continente ilha, então a maior parte de defesa dele se faz nos mares, Mas depois também foi para a Espanha, para Portugal, e viraram potências. E à medida que esses países foram avançando nas navegações marítimas, eles foram conquistando terra, foram conquistando países, povos, foram conquistando os mares. Mas eles foram indo além, mas foram percebendo algo interessante. Foram percebendo que aqueles barcos, aqueles navios que eles antes construíam não eram mais suficientes, não eram capazes para lidar com as adversidades dos oceanos. Não adiantava navegar ali pertinho do continente, tinha que ir além. Os chamados desbravadores, vocês lembram disso? Muito bem. Então, a madeira que eram construídas as caravelas, antes eram das florestas ali dos próprios países, dos seus próprios países, Portugal, Espanha, tal, mas não dava. Os barcos, os navios, as naus não eram mais resistentes. Não eram resistentes às grandes ondas, às tempestades no meio do oceano, do mar. E aí eles foram buscando madeira, sabe aonde? Mais para cima no continente europeu. Foram lá para o norte da Alemanha, foram até para países como a Noruega, como a Finlândia. E eu achei isso interessante, sabe por quê? Aquelas florestas mais nórdicas, mais lá ao norte do continente europeu, estavam submetidas a mais intempéries, mais a adversidades de clima, de tempo, de condições naturais. Eram árvores que brotavam do chão e iam crescendo com chuva e chuva gelada, irmão. Você já levou chuva gelada? Pegar chuva já é diferente. Não. Mas chuva gelada dói. Pegavam rajadas de vento ferozes, muito. Então, foram árvores cuja composição ali da sua celulose, da sua madeira, foram sendo geradas maior resistência. Foram árvores cuja composição daquela madeira era maior a sua resistência, era mais resistente, porque ele tinha que lidar com frio, tinha que lidar com grandes variações de temperatura, tinha que lidar com neve, tinha que lidar com chuva, tudo isso. Então os navegadores foram importando, trazendo essa madeira, e essa madeira, sim, construindo aquelas caravelas, elas eram capazes de fazer as chamadas navegações transoceânicas, transmarítimas, transcontinentais. Você está pegando isso? Meu irmão, Deus está te preparando, Deus está te forjando. Vem um vento gelado aí, dói, mas Deus está te forjando. Vem uma tempestade, Deus está te forjando, porque é de fé em fé que nós caminhamos nessa terra. Você não está sendo gerado para simplesmente navegar em cima de um lago, sobre um lago, ou atravessar um rio. Deus quer te levar muito além do que você possa imaginar. Aqueles desbravadores da época, eles se lançavam no mar sem saber aonde iam dar. Coragem, né? Nós também somos assim, mas nós temos que estarmos preparados para isso. Próximo da minha casa, atualmente tem uma obra lá, construindo um prédio, um edifício, E eu só ouço de longe assim a batistaca, pá, 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 pá. Esse barulho que nos incomoda é chato
e te incomoda às vezes na tua vida, pá, pá. Somos nós ali, é fé hoje, pá, é fé amanhã, pá, é fé depois, pá. E a batistaca, ela vai fazendo esse barulho todo, porque ela vai empurrando, ela vai assentando as colunas na terra, ela vai querendo encontrar onde até mesmo possa ter a rocha, porque ali é que é o fundamento perfeito. Jesus falou isso, não construam sobre a areia, mas construam sobre a rocha. Nós de fé em fé, vamos lá, pá, pá, a gente incomoda os outros também, não é verdade? E pá, até que a gente assenta nosso edifício na rocha, porque Ele é Jesus Cristo. Resiliência é não desistir, é permanecer. Aleluia. Então, João, no capítulo 16, versículo... Estava em Isaías, né? Cadê? Espera aí. Isaías 40, versículos 30 e 31, diz assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia. Os jovens podem até se cansar. Esse verso aqui, Isaías está dizendo, né, Deus através de Isaías, do profeta, está dizendo o seguinte: olha, você pode olhar para a sua condição natural, você vai ficar cansado, você vai ficar fadigado, mas os que esperam em mim, os que esperam no Senhor, em mim, eles renovam as suas forças. Querido, você tem uma energia de Deus aí dentro que você não tem ideia. É o poder do Espírito de Deus se manifestando dentro de você. Vem um gigante giga diante de você, e você fecha os olhos e você se recobre em força ali dentro e sabe lidar com a situação de uma forma própria do Senhor. Não é à toa que nós somos renovados, e no Salmo 51, versículo 10 diz lá: cria em mim um coração puro a Deus. Davi dizendo, né? E renova dentro em mim um espírito inabalável. Ah, Senhor, um espírito estável, um espírito resiliente, se pudermos acrescentar aí. Vamos ficar de pé? Cria em mim um coração, Senhor, um coração que é teu, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito conforme a tua vontade, um espírito que não se abala com facilidade, e se for abalado, ele voltará a ser estável, um espírito resiliente. Querido, Deus quer forjar você e mostrar que você é capaz de dar passos ainda maiores do que você já deu na sua vida. Eu digo assim, eu não conheço a sua vida, ninguém aqui conhece. Mas Deus conhece antes da fundação do mundo, toda a sua história, até mesmo aquela que você ainda não viveu. E Ele está dentro de você falando: olha, você consegue. Você é minha filha, você é meu filho, e eu sou o teu Deus. Confie em mim. Confie em mim. Simplesmente confie em mim. Senhor, nós te agradecemos por essa reunião. Te agradecemos por essa palavra, Pai. A tua igreja está sendo forjada, está sendo trabalhada para pisar em solo ainda mais firme, em solos que ainda teremos muitas surpresas, mas também muitas recompensas. Senhor, nós te agradecemos, porque tu tens reservado aí no teu trono da graça coisas preciosas para nós, conquistas preciosas para nós. Ninguém tirará essa alegria, mas é preciso nós passarmos por um processo, aprendermos a sermos forjados por dentro, fortalecidos, e olharmos com os olhos da fé, enxergarmos e realmente vivermos
porque não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos, como disse o apóstolo Paulo, cheio do Espírito. É pelo que cremos, não pelo que vemos, é que nós vivemos, Senhor. Nós somos um povo chamado para crer, não fomos chamados para entender nada. E à medida que cremos e vemos tudo acontecendo, vamos entendendo a forma do céu agir em nós. Nós fomos chamados para crer, Senhor. Que preciosidade! Lidamos com o invisível, lidamos com aquilo que naturalmente não podemos tocar, perceber, mas sempre trazendo à existência, como o Senhor trouxe à existência todas as coisas que nós possamos conhecer de forma natural. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por essa reunião. Que nós tenhamos um domingo de paz, um domingo abundante na tua presença, uma semana também gloriosa, Senhor. E se gigantes estiverem ali à frente nos nossos dias, sabemos em quem nós podemos confiar. E não olharemos apenas para Ele, olharemos para dentro de nós, porque muito maior, muito maior é o que está em nós, do que tudo que está aí fora. Aleluia! O Senhor é gigante dentro de nós, o Senhor é muito mais. O Senhor é Deus, muito maior é o que está em nós, do que está do lado de fora no mundo. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa adoração agora, através de nossas palmas, através do nosso cântico, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor.